Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje nós vamos fazer mais exercícios sobre fundações para concurso. Nessa aula a gente vai resolver exercícios de concursos da FCC. Então vamos para a primeira questão. No exercício 1 do ano de 2009, para o cargo de analista judiciário, área engenharia civil, o que ele quer? Nós temos 3 frases e em cada uma dessas frases ele está descrevendo um tipo de fundação. A banca quer que você encontre qual que é a fundação referente a cada uma dessas afirmações. Então vamos. Então ele diz aqui que sobre estacas moldadas em loco, considere. Então, como ele já disse que são estacas moldadas em loco, daí você já consegue eliminar, por exemplo, uma estaca de concreto, uma estaca de perfil laminar, perfil de aço, porque ele já disse de antemão que são estacas moldadas em loco. Então, vamos analisar de acordo com a NBR 6122 cada uma das afirmativas. Na frase 1, ele diz o seguinte: ele está falando de um método que consiste em cravar um tubo de aço, batendo com um maço de bate-estacas em um tampão de concreto ou areia, colocado no fundo do tubo. O tubo vai descendo, forçado pelo atrito do tampão, no interior deste até a profundidade desejada. Nesse exercício, a gente percebe que ele está falando da estaca do tipo Frank. E como a gente percebe isso? Porque primeiro ele falou que vai ter um tubo de aço. No entanto, só essa afirmativa não seria o suficiente para você caracterizar a estaca Frank. Porque, por exemplo, a estaca Strauss, você também vai ter um tubo de aço. No entanto, ele falou que vai ter um bate-estacas e irá haver um tampão de concreto e areia que vai ser colocado no fundo do tubo. E com isso, a gente consegue identificar que ele está descrevendo a estaca do tipo Frank. Então, vamos ver o que a NBR 6122 fala sobre essa estaca. Ela é uma estaca moldada em loco, que é executada pela cravação de golpes de um pilão. E ele também diz que o tubo que você está utilizando, que é um tubo de aço, tem uma ponta fechada por uma bucha seca, constituída de pedra e areia, previamente firmada na extremidade inferior do tubo por atrito. Esta estaca possui uma base alargada e é integralmente armada. Então, as palavras-chave para você identificar uma estaca do tipo Frank é: primeiro, ele vai ter um tubo de aço, depois ele vai ter um tampão de concreto areia. Outra característica muito importante desse tipo de estaca é que ele vai ter uma base alargada. Não são todas as estacas que possuem a base alargada. As estacas que, no geral, possuem essa característica são a estaca do tipo Frank e os tubulões, que também têm a base alargada. E, além disso, essa estaca é integralmente armada, o que também diferencia da estaca do tubulão, porque o tubulão, você só vai precisar armar o tubulão quando ele estiver submetido a cargas excêntricas. Se ele estiver submetido apenas a cargas verticais, no geral não é necessário armar integralmente o tubulão. Você coloca a armadura no topo apenas para unir o tubulão ao bloco de fundação. Então, por isso, com essas características, você já percebe que ela é uma estaca Frank. Outra característica que não falou na questão, e nem na norma, mas que é uma característica muito frequente nas questões ao descrever esse tipo de fundação, é falar que ele provoca muita vibração nas edificações vizinhas, que no geral também é uma boa dica para você identificar que está falando da estaca do tipo Frank. Vamos ver qual que é o processo de confecção dessa estaca. A primeira coisa é o bate-estaca. Esse bate-estaca, você vai fazer o tampão de concreto e areia, que está aqui no fundo. E esse tampão de concreto e areia, ele irá formar essa base alargada que vocês conseguem ver aqui, que é uma característica, como eu disse, que é presente numa estaca Frank e no tubulão. Depois disso, você vai introduzir a armadura e concretar. Olhando as alternativas presentes nessa questão, você percebe que na letra A ele falou da estaca Strauss, letra B, tubulão tipo Chicago, C, Frank, D, raiz, E, hélice. Então, a gente já consegue perceber que, mesmo sem analisar as outras frases, a alternativa correta seria a letra C. No entanto, vamos falar um pouquinho desses dois tipos de fundações, que seria o tubulão tipo Roy e a estaca do tipo Strauss. Vamos ver a alternativa 2.
Ele tá falando que essa fundação consiste na cravação de um conjunto de tubos metálicos. Essa vai ser uma informação bem importante para a gente identificar esse tipo de fundação. De diâmetros consecutivos decrescentes. A escavação é feita após a cravação de cada tubo sucessivamente. Os tubos são retirados com a progressão da concretagem, podendo ser executadas abaixo do nível da água, desde que abaixo deste haja uma camada de argila em que o tubo possa apoiar-se, permitindo o término da escavação antes que a água atravesse a camada de argila. Quais são as palavras importantes para você identificar qual o tipo de estaca que ele está se referindo? Ele falou que são um conjunto de tubos metálicos, no entanto, não é apenas essa fundação que tem esse tipo, mas o importante principalmente é diâmetros consecutivos decrescentes. Com isso que você vai identificar que ele está falando do tubulão tipo Goi, que eu não sei se é essa a pronúncia correta. Aqui você consegue ver o processo de execução desse tubulão. Você percebe que você vai colocando diâmetros de tubos metálicos sucessivos e cada vez com diâmetros menores, o que é uma característica que é típica desse tipo de fundação. Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse tipo de fundação. Ele é escavado a céu aberto, ou seja, o que significa ser escavado a céu aberto? Significa que você não teve que fazer uma injeção de ar comprimido durante a execução desse tubulão para manter sua estabilidade. Além disso, os elementos eles são recuperados ao final da sua confecção. Os diâmetros dos anéis diminuem ao longo da sua execução e são executados com anéis metálicos. Então, essas são as 4 características principais para você identificar que estão falando desse tipo de fundação. Além disso, aqui você tem uma definição de norma sobre o que seria um tubulão. Porque, na verdade, esse tipo de fundação é um tipo de tubulão. É uma forma de você executar um tubulão. Então, um tubulão é um elemento de fundação profunda. Lembrando que, para quem não sabe, a fundação profunda seria aquela fundação que elas têm mais de 3 metros de profundidade e a sua base é maior do que 2 vezes, a sua profundidade é maior que 2 vezes a sua base. Ele é escavado no terreno que tem pelo menos na sua etapa final a descida de pessoas. Então, para ser caracterizado tubulão, pelo menos em uma das suas etapas há a descida de pessoas, que se faz necessário para executar o alargamento da base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação. As cargas são transmitidas preponderantemente pela ponta. Então aqui você tem uma imagem que mostra a execução deste tubulão. Você percebe que aqui você possui os anéis consecutivos decrescentes em diâmetro e aqui na base você tem uma base alargada que será a principal responsável pela sua resistência, que o tubulão trabalha principalmente com resistência de ponta. E para fazer essa base alargada, haverá a descida de um operário para fazer o alargamento da base. Agora, finalmente, vamos para a afirmação 3. Na afirmação 3, ele está falando de um tipo de fundação confeccionado no próprio local, onde será empregada. O método consiste em enterrar um tubo de aço no solo com um pequeno batistaca. Nesse caso, ele está utilizando um batistaca, mas ele é um batistaca de pequeno tamanho. Entretanto, enterrando o tubo, este vai sendo retirado ao mesmo tempo em que se vai enchendo o orifício com concreto, o que é batido com pilão para melhor adensamento. Aqui ele está falando da estaca do tipo Strauss, que quando você vê a definição de norma é bem similar ao que foi dito na questão. Estaca do tipo Strauss, ela é perfuração como sonda ou pipeteira, revestimento total com camisa metálica, realizando-se o lançamento do concreto e retirada gradativa do revestimento, com simultâneo apiloamento do concreto. A principal característica dessa estaca Strauss, na maioria das questões, apesar dessa não ter se referido a essa característica, é que ela não produz vibração nas edificações vizinhas. É essa a sua principal característica que a distingue da estaca tipo Frank. E além disso, a estaca tipo Frank possui a base alargada e a estaca Strauss não.
Aqui você tem uma imagem que mostra a execução desse tipo de estaca, você coloca um tripé. Aqui você tem essa sonda, que é uma piteira, e essa sonda você faz a molhagem desse solo para facilitar esse processo, e essa sonda ela vai fazendo a confecção desse furo, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Depois que a sonda fez todo o furo, você vai utilizar um pilão, coloca o concreto no fundo e vai batendo nesse concreto para fazer o apiloamento. No entanto, diferente da estaca Frank, que vocês viram na afirmação 1, você não vai fazer uma bucha de concreto aqui no fundo, ou seja, ela não vai ter a base alargada. Depois que você já fez já colocou esse concreto no fundo, você vai colocar a armadura e finalmente fazer a concretagem. Aqui nessa imagem dá para vocês verem um operário fazendo a confecção. Você tem aqui a piteira e ele está fazendo a perfuração do furo. Vocês percebem que toda a parte ao redor dessa estaca está bem molhada, porque é necessária a molhagem do solo para facilitar a confecção dessa estaca. Então, como já tinha dito, o gabarito seria a letra C. Vamos para a próxima questão, questão 2. As principais técnicas de execução de tubulão são: você tem pré-moldados e moldados em loco? Não, todos os tubulões eles são moldados em loco. Não existem tubulões pré-moldados. Pré-armados ou não. Escavados e drenados? Também não. A céu aberto e a ar comprimido? Sim, essa seria o gabarito. Estáveis e instáveis? Não, todos os tubulões eles são estáveis. Então vamos, principais características do tubulão a céu aberto. Primeiro vamos falar dele. O tubulão a céu aberto, no geral você utiliza ele em perfurações acima do lençol freático, ou se você for fazer abaixo do lençol, em situações em que o solo é estável. Aqui você tem uma imagem que mostra a confecção do tubulão. Aqui você vai haver a descida de um operário em pelo menos alguma fase dessa abertura desse tubulão, e ele vai fazer o alargamento dessa base. Ela é uma fundação profunda, ou seja, ela vai ter mais de 3 metros de profundidade, e ela é uma fundação em que a boa parte da sua carga está sendo suportada pela ponta, diferente de uma estaca de concreto armado, em que a maior parte da sua resistência vai ser pelo atrito lateral. Aqui você tem agora a de ar comprimido. O tubulão de ar comprimido, diferente do tubulão a céu aberto, a principal característica dele é que ele vai ser executado abaixo do lençol freático, numa situação em que o solo não é estável, e para que você faça a injeção de ar comprimido, vai ser necessário a utilização de uma campânula, que vai fazer a injeção desse ar comprimido para evitar que a água do lençol freático entre no interior do tubulão e também para tornar as paredes desse solo mais estável. Aqui você tem uma imagem que dá para ver o processo de perfuração. A perfuração do fuste do tubulão pode ser executado com a máquina perfuratriz. No entanto, a abertura da sua base vai haver a descida de um operário para fazer essa abertura, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui também dá para ver a campânula que vai fazer a injeção de ar comprimido. Nessa imagem dá para ver ela de uma forma um pouco melhor. E finalmente, a questão 3, nossa última questão de hoje, vai ser a respeito sobre os gabiões. O que são gabiões? Antes da gente fazer a análise da questão, vamos definir um gabião. O gabião, ele é um muro de arrimo, porque ele vai fazer a contenção de um talude. Ele é classificado como uma estrutura de contenção do tipo gravidade e flexível. Por que ele é considerado um muro de gravidade? Ele é um muro de gravidade porque ele vai utilizar o seu peso próprio para fornecer estabilidade ao talude. Além disso, ele pode ser considerado flexível porque ele permite que o muro sofra recalques diferenciais, sem que o talude perca a estabilidade. Outra característica muito importante desse tipo de muro de arrimo é que ele é constituído por gaiolas metálicas formadas por fios de aço galvanizado. Além disso, ele visa oferecer estabilidade contra a ruptura de maciços de terra ou rocha. E, finalmente, essa malha que vai fazer a confecção dessas telas utilizadas no muro de arrimo deve possuir alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão e flexibilidade.
e não deve desfiar com facilidade. Feitas essas características, aqui você pode ver a confecção do muro. Você utilizou aqui um apoio de madeira para facilitar o preenchimento das telas com as pedras. E que você pode ver os operários fazendo a confecção do muro. Nessa outra imagem dá para ver as gaiolas metálicas que serão utilizadas na confecção do gabião. Então vamos para as alternativas. Primeira alternativa, letra A, ele fala que essas estruturas são vantajosas. Sim, elas são, do ponto de vista econômico, porém comprometidas do ponto de vista técnico. Está errado, elas não têm comprometimento do ponto de vista técnico na construção de estruturas de contenção, pois possuem um conjunto de características funcionais que inexistem em outros tipos de estrutura mais robustas e confiáveis, como, por exemplo, a deficiência na estabilidade e o pequeno tempo de vida útil. Primeira coisa é que essa estrutura ela possui uma elevada vida útil, desde que seja confeccionada com um aço resistente à corrosão e que possui uma alta resistência. Além disso, ela não possui deficiência na estabilidade, desde que você utilize ela até a altura recomendada. Por ser um muro de gravidade, como todo muro de gravidade, como a sua resistência está relacionada à sua altura, ao seu peso próprio, você não consegue fazer muros de gravidades muito altos, porque você tem uma limitação estrutural em relação a isso. No entanto, desde que você faça na altura adequada, ele vai ser um muro bem estável. Então, você não tem uma deficiência na estabilidade. Vamos para a letra B. Fala que eles são duráveis. Sim, eles são resistentes. Principalmente se for feito uso de telas de arame com dupla torção, como também pelo recobrimento que estes sofrem de uma liga composta por zinco e alumínio, processo realizado por meio de um banho de imersão a quente. Então, aqui ele está caracterizando o tipo de tela que você utiliza. Essa aqui seria a nossa alternativa correta. Para fazer a confecção das telas do gabião, é interessante que você utilize, de fato, um arame com dupla torção, como você pode ver aqui nessa imagem, que assim você vai ter uma tela mais resistente. Além disso, aqui você consegue vê-la com mais detalhe. Além disso, é importante que ela seja resistente à corrosão e, para isso, é interessante que você faça uma liga composta de zinco e alumínio, porque, de fato, o zinco e o alumínio vão aumentar a resistência dessa estrutura à corrosão. Letra C, a malha de arame a ser utilizada deve possuir como características principais elevada resistência mecânica. Sim. Rigidez, não. Porque se você vai ter uma elevada rigidez, você vai ter uma ruptura frágil. Ou seja, esse muro de arrimo ele vai romper sem avisar, o que não é interessante. É interessante que você tenha um arame que seja mais dúctil para que essa ruptura não ocorra de forma frágil. Além disso, o muro ele deve ter uma certa flexibilidade, elevada resistência à corrosão e alta retenção de corte. Essa alta retenção de corte não é uma característica fundamental para esse tipo de arame. Pelo tamanho da estrutura, causa um grande impacto visual ao meio, apresentam extrema facilidade construtiva, sim, já que os materiais utilizados são secos, como invólucros metálicos, pedras e tábuas para a construção dos gabaritos. O que exige mão de obra altamente especializada? Não, a mão de obra não precisa ser altamente especializada. Vamos para a letra E. A exemplo do que ocorre com as demais estruturas de contenção, os gabiões necessitam de um tempo de acomodação e fixação no solo, de forma que dependem de tempo para entrar em funcionamento e receber o lançamento de aterro. Isso aqui está errado. Estruturas do tipo gravidade, como o muro de arrimo, eles não, desde o momento em que você coloca eles no talude, eles já vão estar trabalhando. Por quê? A sua resistência tem a ver com o fato de ele ter um elevado peso próprio. E com isso, ele vai conseguir impedir que o empuxo ativo do talude faça com que ocorra o tombamento dessa estrutura. Logo, desde sua fixação no solo, ele já começa a trabalhar, já que a sua principal forma de ação é com o seu peso próprio. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe seu curtir. Tchau, tchau!